Programa Mário Rica com você. De segunda a sexta-feira ao meio-dia. Oferecimento Rica Regularização de Imóveis e GRX Construtora. Regularize o seu imóvel agora. Evite problemas com a fiscalização e aproveite a anistia na cidade de São Paulo. Fale com a Rica Regularização de Imóveis. 5587-1616. Prefeitura, Projeto de Bombeiros, CETESB, Vigilância Sanitária. Ligue para a Rica para saber se seu imóvel está regular ou para tirar a licença do seu comércio. Fale com a Rica. 5587-1616. Fale com Mário Rica ou pelo Google Rica Regularização. Estamos iniciando o programa Mário Rica. Mário Rica está onde você precisa. Aqui, Rádio Trianon, AM 740 e 810 em Santos. Programa Mário Rica. Boa tarde, gente. Mais um programa Mário Rica aqui pela sua Rádio Trianon 740, pela 810 de Santos, pelos aplicativos Radiosnet, o site radiotrianon.com.br, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Você está aqui acompanhando o programa Mário Rica e hoje eu estou com uma convidada que já esteve no nosso programa anteriormente, já é conhecida do nosso programa, aliás, já tem cadeira cativa aqui no nosso programa, é a doutora Antília Reis. Obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez. A última entrevista nós falamos aí sobre estelionatos, era estelionatos amorosos, isso, estelionatos de relacionamentos sentimentais. Foi ótimo, a repercussão foi grande e o meu muito obrigado. E hoje agradeço de você estar aqui mais uma vez. Boa tarde, como é que está? Tudo bem? Boa tarde, muito obrigada pelo convite novamente. Foi um prazer estar aqui de volta. Realmente o outro programa foi muito bom e agora vamos então desenvolver esse e falar dos animais. Hoje nós vamos falar dos direitos jurídicos dos animais, gente. Tem muita gente que vai falar, mas que direito jurídico o animal tem? E é por isso que eu trouxe aqui a doutora Antília, que é especialista nisso. E então, para começar, o que são os animais são considerados sujeitos de direito, como sujeitos de direito. Como é que é isso? Apesar de no Código Civil, né, os animais estarem pelo artigo 82 como coisa, como bem, né, a jurisprudência já está entendendo os animais como sujeitos de direito, porque são seres sencientes, então como tal, eles têm dor, fome, medo, eles têm depressão, saudade. Eu costumo falar que eles são animais não humanos. Nós somos animais humanos e eles são não humanos. Então, a jurisprudência já está entendendo os animais como sujeitos de direitos que são constitucionais desde 1988. Porque se o artigo 225 coloca os animais como titulares de um direito, então eles têm que ser sujeitos de direito. Né? Lógico, eles são representados, nós vamos falar aqui, pelos tutores, mas eles são sujeitos de direito. Então, a partir do momento que você vê o artigo 225 da Constituição, que fala que eles são titulares de direito, e na lei de crimes ambientais, que nós vamos falar depois de maus tratos, diz que se o animal sofrer maus tratos, a pessoa pode até ser presa, então nós temos que, para o leigo entender, então eles são sujeitos de direito. Para nós advogados fica mais fácil entender. Mas se eles têm garantias constitucionais, então eles são sujeitos de direito. A gente pode usar aí analogicamente para as pessoas entenderem, uma criança, um bebê absolutamente incapaz, que ele precisa dos pais para determinados atos, então eles são representados pelo pai. O animal não humano, o nosso pet, ele é representado pelo tutor. Pelo tutor. E hoje em dia, é o que nós estávamos conversando. Você tem uma família multiespécie com o seu cachorro, que inclusive tem Instagram? Tem Instagram, é o Dog Rica. Dog Rica, sigam aí. Ele é tua família multiespécie. Hoje em dia, as famílias são multiespécies. Tem casais que, inclusive, eles nem querem ter filho. Eles querem ter o animalzinho. Então, isso é uma outra mudança, que é a família multiespécie. Aí, gente, família multiespécie. Seria... O que é uma família multiespécie? Isso, o que
é? Humanos e não humanos. Então, o marido e a mulher que tem um cachorrinho, um gato, que tem um passarinho, que tem um coelho, né, que tem uma tartaruga, aquele animal faz parte da família. Multiespécie, são várias espécies. Ou quem não é casado, uma pessoa solteira que tem o seu cachorrinho, que é como se fosse um membro da família. Você, o seu cachorrinho. O meu cachorro é um membro da minha família. E o Dog Rica. Tem uma briga lá, os filhos, ó, final de semana, eu quero ficar com o Paçoca. Eu quero ficar com o Paçoca. E às vezes a gente sente saudade, porque ele vai embora na sexta, volta no domingo, a casa fica tão tranquila, porque o Paçoca faz as baguncinhas dele, me acorda de manhã. Você tem uma família multiespécie com ele e você divide ele com seus filhos humanos. Então, família multiespécie é a maioria hoje em dia, porque, ainda mais em época de pandemia... Na chácara tem o Benjamin, agora cresceu, que eles arrumaram a Lua, que é um outro, é um vira-lata, que a gente chama isso, ele foi adotado e ele tá super entrosado junto com o Benjamin, que é um pastor alemão, capa preta, quer dizer, os dois se dão... Você tem uma família multiespécie. E os animais de família multiespécie, eles são sujeitos de direito. Então, quais são os direitos deles, né? Nós temos que falar sempre das 5 liberdades. Né? Os animais, eles têm as 5 liberdades, que é a proteção deles. Inclusive, entre essas 5 liberdades, você sabe se um animal está tendo maus tratos ou não. Se uma dessas coisas não está acontecendo, você já pode pensar que o animal está tendo maus tratos. Ele tem que estar livre de fome, sede. Então, ele tem que ter o seu alimento, né? Ele tem que estar livre de estresse, dor. Então, animal acorrentado, animal que o cara compra R$5.000 um animal para mostrar nas redes sociais cachorro que fica tem. latindo direto é estresse. Por que ele está estressado? Sempre quando eu recebia na OAB, fui presidente da Comissão de Proteção Animal, denúncia de maus tratos, o animal late muito. Peraí, o animal não fala, ele late. Por que ele está latindo? Direto. Será que ele está passando frio ou está num lugar de chuva? Tem muito... Repara, você mora em apartamento? Moro em apartamento. Repara, tenha esse olhar de você olhar as varandas dos seus vizinhos. Tem muitos cachorros que eles moram só naquela varandinha, aonde tem sol, tem chuva, pega vento. Para que ter o animal se for... Para que ter o animal? Então, tá latindo porque ele não está o animal protegido. Com frio, ele acaba Lógico, ele é ser senciente. Ele late para chamar a atenção ou do estresse, ou de fome, ou de dor, ou porque está acorrentado e não pode andar, porque está num lugar sujo. O animal não gosta de ficar num lugar cheio de sujeira. Então, ele tem que estar num lugar salubre, ele tem que ter as características dele preservadas de movimentação, ele não pode estar acorrentado, não pode estar numa área social desse tamanho, numa varanda, ele não pode estar com fome, ele não pode estar com dor. Então, são as 5 liberdades, vocês procurem, é muito fácil, 5 liberdades do animal. Então, essa é a primeira coisa. Maus tratos tem que denunciar. Tem que denunciar. Nós vamos falar isso mais para frente. Então, o animal ele tem que ter preservado as 5 liberdades. Se uma delas não tiver, nós já estamos tratando de maus tratos. Mas vamos falar agora nas famílias multiespécies, Isso, voltando. queria entender um pouco do multiespécie. O animal ele tem direito, você sabia, a guarda compartilhada. Olha, aí começa, a guarda compartilhada. Uma família multiespécie. Você é casado comigo e nós vamos nos separar, ou então nós moramos juntos, temos uma união estável, somos amaziados, né? E nós vamos nos separar, mas aquele animal... Temos um afeto com aquele animal, Você ambos. e eu, nós temos afeto por ele. Então, pode-se resolver isso amigavelmente, pedir para ser homologado. Uma semana você, uma semana eu. Ou então, você quer ficar com ele e não quer me deixar ver, ou vice-versa... Você pode entrar na justiça e você entra com a guarda ou compartilhada ou a guarda unilateral. Se eu acho que você está judiando dele... Tem gente aqui agora deve estar dando risada, pensando, como é que eu vou me preocupar com uma guarda compartilhada do cão? Gente, isso está super comum. A doutora, inclusive, fora do ar, nós estávamos falando que você já fez isso... Há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás. Mas, atualmente, isso está super normal. É normal. Há 15 anos atrás devia ser uma aberração isso. Era uma aberração. Era uma aberração, mas eu usava a analogia de um filho. Eu não tinha filhos, nunca tive filhos. Meu filho era os meus cachorros, que eu tinha esse amor. Então, eu usei por analogia e, graças a Deus, você encontrava, agora está muito mais comum, mas juízes que tinham a sensibilidade, talvez porque eu tivesse um animal em casa, de entender que há esse afeto. Então, hoje, por exemplo, na separação de um casal que quer fazer, vamos dizer, consensual, sem problema nenhum. Na petição, o advogado já coloca.
a guarda dos filhos, a pensão, o patrimônio e o cãozinho lá. O cãozinho tem, você vai discutir do cão a guarda e a pensão também. Porque ele Porque vai se dar o animal despesa. é meu e seu, despesa. da nossa família multiespécie, e vai ficar comigo, mas ele tem a ração, um Spitz igual o seu, ele tem um pet shop, que é caro. Opa, toda ele semana. tem alguns, né, tem... O meu ele vai no spa, o meu Então, ele tem todo um Se carinho. eu sou casada com você, eu moro com você, Tem que é manter nossa o mesmo família, nível. eu vou ter que contribuir com isso, entendeu? Então, né, ele é um sujeito de direito, então você pode pensão e você pode brigar pela guarda dele. E isso é muito mais comum do que pensar. É que as pessoas não tinham a noção hoje. de que elas poderiam colocar isso num processo de separação, ou de união estável, num divórcio. Hoje é perfeitamente normal. Perfeitamente normal, como, por exemplo, na sucessão. Na sucessão, nós temos aí 2 pontos a pensar. Se eu faleço, quem vai cuidar dos meus cachorros? Eu tenho 89 cachorros. O que vai ser deles? Eles vão para um abrigo? Vão pra rua, vão para abrigo. um asilo? Porque os herdeiros, eles vão pensar, né, Rica, em vender o que eu patrimônio. tenho e dividir para eles. Aí pega um herdeiro que também não gosta de cães, de repente. Graças a Deus eu tenho uma irmã que tem 200 cachorros. Ah. Mas eu tenho outros irmãos que odeiam cachorro, que acham que nós não somos malucos. Então, vai ter esse problema. O que você pode fazer? Um testamento. No testamento, você pode testar a parte disponível, se você tem os seus herdeiros necessários, né? Que é quem tem marido, quem tem filho, quem tem pai, quem tem mãe, quem tem irmãos, que são os necessários. Você pode fazer um testamento, né? E nesse testamento você deixar uma pessoa humana responsável, um tutor, responsável por cuidar desses animais enquanto eles estiverem em vida. Ou na minha casa, no meu caso, vai ter que continuar na minha casa. Eles não vão sair da minha casa. Eu moro numa chácara, o responsável... Mas tem que ter alguém que vai lá cuidar, que vai levar a alimentação. Vai ter que continuar pagando os funcionários, vai ter que continuar pagando a ração, vai ter que continuar pagando até que o último se vá. Quando o último se for, os meus herdeiros vão poder vender lá, fazer o que quiser. A vida útil de um cão, 10, outro, 15 10, 15 anos. Então vamos falar que os próximos 18 anos, vai para ser mais otimista, então vai se acabar os 18 anos. Para mim não vai ser, infelizmente. Eu só tenho animal velho, mas a minha mãe falava para mim, seus animais são tão bem cuidados que eu tenho uma que era... Meu pai morreu em 2009, eu tô cuidando do cachorro dele. Não é o caso do papagaio, anos. né? O papagaio... Não é. 50 anos, 60. Então, aí vai ter que repassar. Alguém vai ter que repassar. Então, você pode prever regras, né? Que é a condição, né, do herdeiro. No meu caso, meus herdeiros só vão herdar alguma coisa minha desde que ele... se cuidar dos meus animais dentro de onde eu moro, que eu não quero que eles vão para outro lugar. Lá eles têm espaço, eles vão para a represa, eles vão morar lá, que é a casa da minha família multiespécie. Então, você pode prever isso, né? Com os vários tipos de testamento. Agora, vamos supor que não tem testamento. Não tem testamento, eu morro, e aí os meus herdeiros vão colocar lá no inventário, vou vender o sítio, a casa, o carro, e os cães, vê lá onde... Geralmente não aparece nos inventários os animais. Os advogados, às vezes, até por não saber, não colocam. Não, peraí. Você vai colocar que eu tinha uma família multiespécie com os meus animais e vai ter que relacionar quais são os gastos que ele tem. E o espólio vai ter que custear esses animais. Talvez não na casa, porque eu não deixei expresso isso, mas talvez eles irem para outro lugar ou para um outro herdeiro cuidar. E aí, mas o meu dinheiro que está guardado, meu seguro, vai ter que custear esse cuidado com os animais. Então, isso é muito importante falar. Aliás, os animais, eles são sujeitos de direito. Teve um estilista famoso que deixou... A Versace. Isso, ele deixou a herança, né? Sim. Bilionária. A pessoa só vai herdar efetivamente o patrimônio depois que o animal, que no caso era um animal se for. Por enquanto, está condicionado, que é o testamento por condição, está condicionado. Imagina como é que esse animal está sendo cuidado, né? E outra coisa que a gente tem que falar, tem que ter prestação de contas. No meu testamento, eu coloco que a prestação de contas tem que ser no próprio inventário semestral. Então, há que ter uma prestação de contas ou até uma pessoa, no caso eu coloquei uma ONG, para olhar de 6 em 6 meses como é que estão esses animais. Porque hoje em dia você não sabe, ainda mais na época de pandemia, de Covid, né? Tava assim para a pessoa, do nada,
falecer. Então não é assim. E realmente é um caso que poucas pessoas sabem disso, não é muito divulgado. Não é divulgado. Não é divulgado, mas, gente, o pet pode receber herança. Então, dentro do que a doutora está falando, lógico, através de um tutor, mas tem que se preocupar. Pense você agora que tem o seu animal, Se você faltar, o que vai ser dele? o que vai ser dele? Vai ser jogado na rua? Como é que vai fazer? E jogam mesmo na rua, viu? Jogam mesmo na rua. Ou mandam pro CCZ, ou enfiam em qualquer E tem lugar. os casos que deixam na rua hoje vivo mesmo, quer dizer, a pessoa nem faleceu e ela não quer o animal, ela deixa na rua. Crime. Ela está cometendo um crime. Crime de abandono. Lei de crimes ambientais, combinado com o 164 do Código Penal, que abandono de animais é crime. E se você vê alguém abandonando um animal, fotografe a chapa do carro ou siga a pessoa, filme e faça um boletim de ocorrência que pode ser online no DEPA, Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, que você pode ser, pode fazer anônima online ou você pode ir para a primeira delegacia. E o que as pessoas não sabem é que crime para animal é igual crime para humano, ou seja, a testemunha é protegida pelo provimento 32 de 2000, aonde toda testemunha para qualquer crime, quando ela vê um crime, ela pode testemunhar e pedir que os dados dela sejam protegidos. Crime para animais também é crime, mesmo sendo para animais é crime. Então você pode testemunhar um crime, né? E você pode pedir que seja feito anônimo. Aqueles que querem abandonar o cão, que eu não sei por que razão, mas cuido do cão e de repente deixa numa estrada. Geralmente quando tá idoso, né? Tá idoso, ele não vai falar, daqui já alguém vai pegar e acaba soltando ele numa beira de estrada. Se alguém perceber, filme, fotografa e faça a delegacia, porque é crime de leis ambientais, e no Código Penal, no 164, já está previsto. Né? E hoje em dia, com a Lei Sanção, né? Saímos, né, que nós falamos no nosso outro programa, que o crime de 1 a 4 anos faz transação penal. A Lei Sanção aumentou de 1 a 5. Então, estamos saindo daquela coisa de, vai lá e paga uma cesta básica e resolve. Isso, que é a Lei 9.099. A Lei Sanção, para maus tratos de animais, ela saiu um pouco dessa forma de, vai lá e faz um acordinho, uma cesta básica que não vai dar em nada. Tudo certo. Não, é muito importante, realmente, a coisa tem que ter lei, tem que punir, né? E quais são os casos aí, a tua experiência nessa área? Eu advoguei no caso das búfalas de Brotas, né? Que foi considerado o maior caso de maus tratos do mundo. 1.000 búfalas. Colocadas para morrer, né? Numa fazenda foi um fazendeiro em Brotas. Que fez isso. Deu na mídia, né? Deu na mídia aí. No mundo, né? No mundo. Ninguém sabe por que aconteceu isso, mas ali teve uma inovação também, né? Que, assim como no civil a gente trata um animal como sujeito de direito, como um indivíduo, no criminal ele foi denunciado 997 vezes pelo crime. Ele está defendendo, tem um dos maiores advogados aí do Brasil defendendo, mas ele foi denunciado, o delegado... 900, não é uma vítima. Não, e isso acontece nos crimes. A pessoa cometeu crime contra 3 animais, ela não vai responder, todos os animais um crime. Não, os animais são indivíduos. Então você vai somar a pena por cada animal. Então, você cometeu crime, deixou 3 aí para viajar, muito comum agora, no final do ano, a pessoa vai passar Natal, Ano Novo, larga o cachorro em casa, põe um pouco de comida e água. E acha que está resolvido o problema. Cada animal é um crime e tem a soma das penas. Hoje em dia, a jurisprudência já entende como soma de penas, igual acontece com humanos, para animais não humanos. Então, nós já estamos avançando nessa teoria que os animais como sujeitos de direitos constitucionais... São vários. Tem 3, 10, 15 animais. Eles são tutelados pela Constituição Federal. Imagina esse búfalo, são 1.000. Era 997. Uau. Foi um dos casos, assim... eu nunca tinha visto uma coisa daquela. Foi muito ruim. E tá aí para o mundo ver, né? Para o mundo ver, principalmente no Brasil, que não são só os pets que são sujeitos de direito, né? O animalzinho que está na sua casa. Os da indústria
de exploração animal, exploração de como animais. no caso leiteira, também tem que ser tratados com respeito. Olha, eu realmente estou aprendendo aqui com a doutora Antília Reis. Vou pedir licença aqui para me falar do Depósito Zona Sul, que há mais de 50 anos fornece materiais de construção. Retira na hora ou recebe em 48 horas o seu material. Avenida Interlagos, 1400, aqui na Zona Sul, aqui na cidade de São Paulo. O Instagram é Depósito Zona Sul. Telefone é 5545-1900. Faça a sua cotação de material. Para você que está reformando, você que quer construir, antes de fechar com qualquer outro material de construção, faça a sua pesquisa. Veja e você vai entender por que eu falo bem do Depósito Zona Sul. Um grande abraço ao Barbosa, ao Guto, à Cláudia, ao JC, o Vidal. É um time campeão. Aliás, eu devo passar lá essa semana. Um grande abraço a todos. E lembrando também dos doces, para quem gosta de doce, para quem... quem é que não gosta de um docinho, né? Tartelier Patisserie, gente. É uma loja magnífica. Inclusive, o forte deles é o Mil Folhas, que é considerado um dos melhores de São Paulo, premiado, aí saiu nas revistas e tudo. Ele está no Campo Belo e na Saúde, tem 2 unidades. E também pelo delivery, pelo São Paulo inteiro. Há 11 anos no mercado e conhecido realmente pelo Mil Folhas. Possui também uma variedade de doces e salgados. Quem for para a região aqui da Zona Sul, vale a pena fazer uma visita. Ou então entre no Instagram também. O Instagram é Tartelier. Ou pelo site www.tartelier.com.br. Deu água na boca. Deu água na boca, Mil Folhas. Ele Delícia. tem cada doce. E é engraçado que ele tem uns nomes, eles têm uns chocolates que ele coloca apelidos amorosos, sensuais. Que legal. Então você vai lá, beijo na boca, beijo não sei o que, quer dizer, umas coisas diferenciadas. Muito bacana. Eu vira e mexe, eu passo por lá, o meu amigo Tiago, um forte abraço. E eu estou aqui, continuando aqui, com a doutora Antília Reis. Hoje nós estamos falando de um assunto diferenciado. Nós estamos falando dos direitos dos animais jurídicos, não só aqueles direitos que a gente acha que só dar comida e bebida, comida ou então uma água e está resolvido o problema. Não, é o direito do animal. Como é que ficam os casais? Me fala um pouco mais da guarda compartilhada. O que está... Lógico, cada um fica um pouco um dia, uma semana, mas como é que o casal está digerindo isso? Ou ele usa também o animal como moeda de troca? Existe isso, infelizmente. Mas... Alienação. Não vamos falar de alienação. Não tem alienação parental. Mas existe a moeda de troca. Mas vou te falar uma coisa. Dá pra gente comprovar isso com perícia, você acredita? Existe uma ciência que se chama etologia, que é o estudo das sequelas de traumas psicológicos nos animais. Oxe. E tem veterinários especializados nisso. Para saber se o cão teve uma... Eu participei do resgate dos Beagles do Instituto Royal, que estavam sendo feitos testes em animais. E uma das coisas que nós usamos foi justamente o estudo para mostrar que os animais estavam com traumas que nunca seriam sanados pelos testes que foram feitos. Mas em maus tratos mesmo, tem a lei SARA. Existe uma lei aqui no estado de São Paulo, que foi feita pelo deputado na época Orlando Morando, que é a lei SARA de um Orlando Morando, caso... nosso governador lá em São Bernardo, isso? Perfeito, em São Bernardo. Ele era deputado. Nós fizemos um resgate, eu participei de um resgate da Sara, uma shih tzu que tomou 18 murros do tutor. Eles entraram na justiça para pegar a guarda dela de volta e nós chamamos um veterinário para fazer um estudo, através da etologia, um estudo sobre os traumas que ela tinha. Ela não podia ver homem. Ela via homem, ela se desesperava, porque ela apanhava dele. Ela apanhava de homem. Então, existe isso no direito, ninguém sabe, mas existe. Os animais são sujeitos de direito, gente. Eu sempre, quando eu atendia as denúncias de maus tratos na comissão da OAB, eu falava assim, mas eu deixo lá acorrentado, mesmo no sol e na chuva. Você deixaria seu filho acorrentado no sol? Não, meu filho não. E por que o animal? Ele sente dor, ele sente medo, ele sente frio. Você não é obrigado a gostar fome. do animal, mas uma vez que o tenha,
Então não tenha. Sabe o que eu então não falo? tem. Adota um cactus, compra um cactus. Você não precisa nem pôr muita água, porque ele resiste. Ele resiste, na deixa verdade. lá. Mas eu pego uma pelúcia, né? Mas não tenha, então, um animal que é vulnerável, que ele depende de você. Ele não tem E ele te voz dá tanto pra carinho, pedir. a gente não pede. Ele E, é muito- o ao carinho- ao contrário do que contrário. nós falamos no estelionato sentimental, ele não quer nada em troca. Ele não quer nada Ele em quer troca. só sua companhia. Ô, paçoca. Ele só quer Ele estar com só quer me você. acompanhar. Eu cheguei, agora ele faz festa. Ele só quer Ele estar com fica, você. ele tá lá, com certeza. Inclusive, minha filha às vezes mostra pela câmera que ele está na porta me esperando. Que amor. Então eu falo, puxa, me dá até dó. Eu falo, ele tá me esperando. Quer dizer, alguém. Ele me espera. Eu tenho que ir pra casa porque Eu ele tá me tenho- esperando. outro dia eu falei isso pra um amigo, eu falei, eu tenho que ir lá que eu tenho que passear, eu tenho horário, eu tenho que passear com o paçoca. Ele falou, mas, ô, meu amigo, mas qual é a importância? Minha Ele família. tá me Agora você esperando. pode falar. Minha família é multiespécie. Multiespécie. Ele é membro da minha Ele- família ué, multiespécie. Se eu não tratar bem do paçoca, eu vou tratar. Como é que faz? Já que eu tenho que. Você sabe um outro caso, você falou aqui do Paçoca? Hoje eu, inclusive, estava com ele, que teve uma repercussão nacional, é muito importante a gente falar desse direito, o caso da Pandora, você lembra? Pandora, ai, Eu que sou foi no aeroporto. No aeroporto largaram. da Gol. Eu estava, inclusive, E no final hoje, foi achada. nós achamos com 45 dias. Mas o que acontece? Mas não teve. Acho que não teve má fé de alguém ali, não. Não sabemos ainda, o processo Não. está correndo ainda. Mas o que acontece, é bom a gente falar. Animal não é coisa, mas animal também não é carga. O animal, ele é despachado como se fosse uma carga. Eles colocam Numa caixa. E os braquicefálicos, né? Que são os shih tzus, os bulldogs, que tem aquele narizinho assim, tem dificuldade para respirar. É um perigo, a maioria morre, ninguém sabe. Vai daqui para os Estados Unidos 9 horas E uma de voo, coisa que a 10 gente horas de tem voo. que falar, enquanto o avião não decola, não tem ar-condicionado na carga lá embaixo, então eles estão passando calor. Dentro de uma caixa, fechados. E o que estão fazendo para isso? Já Então, tem movimento? Com o caso da Pandora, né? Para Pandora, quem não lembra, mas eu acho que o Brasil ficou 45 dias torcendo para achar. O Reinaldo saiu de Pernambuco para ir morar na Suíça. Ele tinha uma proposta de emprego e estava indo com a sua cachorra, família multiespécie, a Pandora. E quando ele Foi foi aqui em fazer... Cumbica, em São Paulo, que sumiu. Quando né? ele foi fazer a conexão, que ele ia parar em Navegantes, e de Navegantes ele ia encontrar um amigo para ir para a Suíça. Na conexão, ela fugiu da caixa e ficou perdida dentro do aeroporto, 45 dias procurando. Nós entramos com uma Nossa. tutela. Eles foram obrigados, a companhia aérea foi obrigada A a custear lugar para ele ficar, para a mãe dele que veio para cá, táxi, porque ele não conhecia nada aqui, e rastreador. Cachorros rastreadores para procurar ela. Foi isso que fez a diferença de nós acharmos em 45 dias, porque ou ela tinha morrido, mas não tinha corpo, ou ela não poderia ter saído. É uma área de segurança que não tem escape. Tinha câmera em tudo quanto é E lugar. câmera de tudo que é lado, então nós íamos monitorando. E ela sumiu, na realidade, ela foi... Na conexão. E depois foi achada num outro lugar. Ela andou porque bem também. Ela andou bem. Você vê nas câmeras que foi um horror para ver, porque é uma área de segurança nacional, aeroporto internacional. Demorou muito tempo para a gente conseguir, através da justiça, acesso às imagens, né? E com E ela não foi rigorosíssimo- cuidada durante os 45 dias. Até foi. Eu acho que os funcionários devem ter cuidado, porque ela perdeu 11 quilos, mas ela adquiriu uma doença, né? Adquiriu uma doença do carrapato, mas era para ter morrido se não tivesse comida nenhuma. Não, mas houve uma mobilização Foi grande. uma mobilização, mas o que está mudando agora? Estão entrando, muitos advogados estão entrando com ações para os animais viajarem na cabine. Então, olha só, a Pandora, a passagem do Reinaldo foi R$ 1.200 para ele. A da Pandora, para ir na carga, foi R$ 800, R$ 700, se não me engano. E não vai me na lembro carga. agora. E vai na carga. Você paga uma outra passagem, que a diferença não é muita, e ele Mas pode pode, viajar. ele- Então, tem algumas Restrições. restrições. Não pode ser um cachorro violento. Geralmente eu falo para os clientes cachorros, né? Eu falo para os tutores. Os doutores. Eu falei, faz um treinamento. Hoje mesmo está indo um cliente meu, o Bernardo, ele está indo para a Suíça. E ele está indo, o cão está indo... Ele fez um treinamento com um adestrador para ele, porque também ninguém é obrigado, é a mesma coisa no condomínio. Você vai fazer uma viagem para a Suíça e você tem um cachorro latindo, fazendo xixi em tudo, incomodando. Isso também tem que ser Não é legal. respeitado, o direito dos outros passageiros. Então, alguns cachorros não tem jeito.
aí não dá para ir na cabine. A gente tem que respeitar o direito do consumidor dos demais passageiros. Mas o cachorrinho, Paçoca, ele não poderia viajar com você na cabine para a Suíça? Tranquilamente. Ele daria trabalho? Ele vai dormir. Aliás, ele vai dormir mais do que eu. Ele incomodaria os outros passageiros? Ficaria gritando, latindo para tudo? Então, e por que ele tem que ir como carga? Aliás, eu nem imagino ele ficando de carga 9 horas lá embaixo. Família multiespécie. Ele vai sentir sua falta, ele vai ficar com medo. Então, é uma coisa que a gente tem, uma inovação. É uma inovação, temos que imaginar. Eu vou pedir licença para um rápido intervalo e já retornamos já. Segura aí, gente. Você está ouvindo pela Rádio Trianon, programa Mário Rica. Oferecimento Rica, regularização de imóveis e GRX Construtora. Qualidade, variedade, prazo e preço baixo, quem tem é o Depósito Zona Sul. Aqui você encontra a maior linha de pisos e revestimentos, tintas Souvenir e Sherwin-Williams, impermeabilizantes, pias e gabinetes e muito mais, com a entrega mais rápida de São Paulo. Depósito Zona Sul, onde você compra e retira na hora, na Avenida Interlagos 1400, aberto de segunda a sexta, das 7h30 às 21 horas, sábados até às 19 e domingos e feriados das 8 às 17 horas. Regularize o seu imóvel agora. Evite problemas com a fiscalização e aproveite a anistia na cidade de São Paulo. Fale com a Rica Regularização de Imóveis. 5587-1616. Prefeitura, Projeto de Bombeiros, CETESB, Vigilância Sanitária. Ligue para a Rica para saber se seu imóvel está regular ou para tirar a licença do seu comércio. Fale com a Rica. 5587-1616. Fale com Mário Rica ou pelo Google Rica Regularização. Você está ouvindo pela Rádio Trianon, programa Mário Rica. Oferecimento Rica, regularização de imóveis e GRX Construtora. Olá, gente, retornando aqui com o programa. Hoje nós estamos falando sobre o PET, nós estamos com uma especialista aqui, a doutora Antília Reis. Nós estamos falando dos animais como sujeito de direito, ou seja, os direitos dos animais, não é só aquele que a gente acha casualmente, o direito do animal é tratar bem, acabou, não. Estamos falando de direito jurídico, nós estamos falando no caso de uma separação do casal, com quem fica o animal, no caso de um abandono, o que acontece, ou estão maus tratos, é nisso que nós estamos aqui aperfeiçoando. E aqui tem uma pergunta, doutora, que acabou de chegar. Um casal homoafetivo tem 2 cachorros e vão se separar, o que fazer? Boa pergunta. Tem 2 cachorros, vão se separar. Um fica porque com a família multiespécie, ela é para héteros e uniões héteros e homoafetivas, então não há diferença. Lembra que no bloco anterior eu falei que existe, isso num grau máximo, né? Mas existe, né, uma ciência da medicina veterinária que analisa o comportamento dos animais. Então, num caso já aconteceu de um divórcio virar litigioso, não pelos bens, pelos animais. Pelos animais. Nós tivemos que ver qual que era o animal, através de uma perícia veterinária, que se enquadrava melhor. Eu vi que teve o caso, inclusive, do Naim, aquele cantor. Que sim, Isso, Naim. Ele foi na minha rádio, inclusive, para falar. Ele foi? Ele foi na rádio para contar um abraço o caso. Aí ao Naim, o cantor Naim. Ele é maravilhoso, ele foi na rádio para contar esse caso. Então, vamos seguir. O animal, um golden, ele fica melhor num apartamento ou numa casa? Numa casa, então tem que ter, assim como tem que ter o bom senso nas separações de humanos com os filhos, tem que ter dos animais. Mas eu gosto dele, ele gosta mais de mim, tá bom, ele mora na casa, mas ele passa alguns dias com você. Quando que você está mais em casa? No final de semana? Ou pessoa que trabalha em casa, pode ser durante a semana, para você poder passear com ele? Isso nós estamos falando naquele casal coerente, daquele casal com senso. Se não tiver coerência, tem perícia. Para ver qual é o melhor interesse do animal. Porque como ele é sujeito de direito, Rica, o interesse dele... O interesse é do animal com relação não é seu. Não é meu. Não é o que é melhor para você. É igual as crianças numa separação de... Por analogia, a gente usa. Por analogia, não a é criança. o que é melhor para você, Rica. É o melhor, melhor para ele. Para o animal, que ele... Lembrando, ele é um sujeito de direito, ser senciente, que sente dor, que tem todas as emoções e sensações, e os direitos constitucionais garantidos pela Constituição. Então vai ver o que é
melhor? Os dois são... Acontece muito isso. Os dois são muito unidos, os cachorros. Não dá para separar. Onde vai um, tem que ir outro. Então, vamos fazer a guarda compartilhada. Qual é o melhor dia para você ficar com eles, Rica? Segunda, terça e quarta são os dias que eu trabalho menos. Tá bom, eles ficam com você que você pode dar maior atenção. Nos outros dias vem para mim, entendeu? Então, tudo é bom senso. Agora, caso não tenha esse bom senso, vai para o litígio. Vai para o litígio. E vai para o litígio como um processo normal. Existe casos, eu tenho visto casos, que divide os bens, se divorcia, mas estão brigando pelos animais. Óbvio, às vezes tem a pessoa que quer atingir o outro cônjuge com um animal, que foi o meu caso, quando falou, então você não vai me separar, você não vai ver nunca mais eles. Agora, tem caso que os dois têm muito amor, então tem que ter bom senso, tem conciliação nos processos. A audiência de conciliação, o juiz ouve uma parte, ouve a outra, os advogados conversam e tenta a conciliação. Eu sempre falo, quando está num processo desse, eu falo, mas o que é melhor para o Paçoca? Melhor para o Paçoca é ele ficar... com os filhos, com o pai... Para quem é? Por exemplo, você tem seus filhos. Vamos supor que um dos seus filhos, o Paçoca é o apoio emocional de um dos seus filhos, um deles tem problema. Um deles tem autismo, um deles tem depressão e tem problema. E o Paçoca é o apoio emocional, o suporte emocional dele, que tem isso. Tem. Entendeu? Então, por que você vai... Como nós estamos falando de cavalo, nós estamos falando de um animal. Estamos falando do animal. Então, você tem que ver o que é melhor para o animal e qual a ligação que ele tem, por exemplo, com outro vulnerável. O animal é um vulnerável, mas o seu filho, por exemplo, você tem um filho autista, ele é outro vulnerável. Então você tem que ver o que é melhor para os vulneráveis. E se não resolver com bom senso, nem numa conciliação, hoje em dia existem meios de você fazer uma perícia e de você verificar isso, porque os animais sendo cientes, tá fácil de você, numa perícia, descobrir o que é melhor para ele. E qual está sendo o entendimento da justiça? Por exemplo, o casal não se entendeu, não importa, aí ele vai ter que ir para sentença, litígio, e aí vai vir a sentença. Mas os juízes estão dando a guarda compartilhada com facilidade? Como é que está sendo isso? Sim. Hoje em dia já está pacífico. Não, porque no caso de filhos, isso está sendo normalíssimo. Por analogia, está igual. Por analogia, já é guarda compartilhada. Guarda compartilhada. Eu dou risada, às vezes, nos divórcios, nas separações, que quando eu relaciono os filhos, né, biológicos e a família multiespécie, eu já peço a guarda compartilhada de todos. E mais fácil, aí não tem o que... É mais fácil. Lógico, né, se é um casal, assim como nos filhos, que tem grande grau de litigiosidade... Guarda compartilhada pressupõe-se bom senso e um mínimo de conversa. O que é a guarda compartilhada, né? Vamos falar dos animais, mas já falando também dos humanos. Você está compartilhando as decisões e os direitos e as obrigações. Então, a guarda compartilhada, ele vai morar com você, mas ele pode ir para a mãe quando ele quiser, e vocês não estão compartilhando a casa. Ele vai morar com você. Isso é guarda alternada. Ele vai morar com você e a guarda compartilhada tem uma flexibilidade de ir com a mãe quando quiser. Mas vocês vão compartilhar os direitos, as obrigações e principalmente as decisões. Agora, se é um casal que não pode se ver, que briga por tudo, como que vai decidir a escola que o filho humano vai estudar? Vai ter a Terceira Guerra Mundial. Então, pressupõe-se que eles têm um mínimo de litigiosidade. E entra a pensão nisso também, porque tem que guardar, que é aquilo que você tinha falado no início do programa. Não é só... Tem os gastos, né? No cão, o animal tem gastos. Ele vai para o pet shop, ele tem a ração, às vezes ele tem um passeador, o seu tem spa, mas tem todos os gastos. Se é um animal idoso ou doente, ele tem o veterinário, tem o tratamento, o remédio. A cirurgia que às vezes tem que fazer. Tudo é compartilhado, ou seja, dividido e na pensão, possibilidade e necessidade na forma analógica, igualzinho do filho biológico. Tá aí, gente. Então, prestem atenção que hoje os direitos estão praticamente, eu diria, iguais. Você tem que cuidar do teu animal, você tem a guarda compartilhada, ou então, isso tá direto isso? Como é que tá? Porque todo mundo hoje, todo mundo,
não vou generalizar, mas todo mundo tem um cãozinho, aumentou muito Eu os acho muito pets. importante o seu... Aumentaram, né? Tem pets. Ó, né? o maior crescimento, principalmente na pandemia, de atividade comercial, foi ligado às pet. É o que mais Hoje o mercado de fatura, pet- é o que mais fatura no Brasil, é o mercado pet. É o que mais fatura no Brasil. Não tem faturamento maior nem de alimentos do que o mercado pet. Assim como estamos na época de eleição, a segunda maior colégio eleitoral, os eleitores, primeiro são dos religiosos e o segundo são dos defensores dos animais. Então você vê gente que número de nunca pegou um animal, fez um projeto para o animal com o cachorrinho lá na hora da eleição. Isso é uma coisa muito importante falar, né? Veja a plataforma, se a pessoa tem uma vida pregressa de defesa dos animais, porque nós, advogados, nós não podemos advogar. As pessoas às vezes falam, pô, mas nunca dá certo, o criminoso nunca é Nunca é punido punido. com rigor. Mas nós somos operadores do direito. Nós utilizamos a lei. E quem faz lei é quem Por legisla. isso que agora é hora de votar e tudo, quer dizer, é hora de escolher seu candidato. Para Veja tudo, tudo isso, os para princípios. todas as plataformas, para todas as defesas. Vamos ver, quem legisla? É bom falar o vereador, o deputado estadual, o deputado federal e o senador. Essas pessoas é que fazem as nossas leis. Então, nós, advogados, operadores do Temos direito... que operar em cima do que está... Nós não podemos fazer milagre. Você pode sim inovar numa tese e conseguir uma jurisprudência, mas nós dependemos das leis. Que nem às vezes falam mal do juiz. Como é que esse juiz soltou fulano de tal? Sem lei. A lei previu. Previu, ele falou, o advogado pediu. Tinha uma brecha. Tem uma brecha. Peça o direito, o juiz tem que dar. Depois cai em cima do juiz, porque o juiz prevariu. Não é nada disso. O juiz ele vai fazer a sentença de Por acordo... isso nós estamos numa fase que tem que olhar muito bem a plataforma e depois da eleição exigir que cumpra Aquilo. Cumpra do que seu candidato. Você vai votar, relaciona todo mundo que você vai votar e aí guarda os prints da campanha e depois exija. Mas a gente acaba o esquecendo cumprimento. até o último. Para quem eu votei, o último, As não lembro. pessoas não têm essa confusão. visão, infelizmente. Mas sabem depois cobrar o advogado, o juiz e o promotor por injustiças sociais, entre aspas. É o que a gente fala, não se faz justiça sem um advogado. Consulte um advogado, consulte um colega. Às vezes você vai falar, puxa, eu vou pagar uma consulta, mas olha, sai mais barato você pagar uma consulta preventiva do que depois que você assinou alguma coisa ou fez alguma coisa. E aí? Aí você vai ter que... De qualquer forma, você vai cair no advogado. Existem aqueles clientes que chegam no escritório, olha, eu já vi no Google, doutora, pode fazer isso. Ai, meu não Deus, pode fazer. Aí eu geralmente pergunto, bom, e aí... Você está fazendo o que aqui, né? Vamos bater, vamos tomar um café. A minha causa, doutora, é uma coisa simples de fazer. Doutora, meu problema não é grande, aí é tudo... Advogado de Google é o pior. Olha, quando entra no meu escritório alguém com a palavra inho, é probleminha, é uma coisinha, é uma perguntinha, eu já sei o que vai dar. Você já sabe. Então, por favor, vai lá no Dr. Google, vai nos aplicativos, dá uma olhada, Você mas no não precisa final... de mim. Eu falo, quando vem com o Google, eu falo, então você não precisa de mim, ó. Gente. Então, nem gaste a consulta. Eu estava agora fazendo entrevista com um médico essa semana, eles estavam falando isso. O sujeito, o ouvinte, todos nós temos mania de... Não pode abrir, você vai pegar o teu resultado de exames... Está lacrado geralmente para você levar ao médico. Mas quem é que não vai lá abrir para saber? Eu abro todos. Quero abrir o exame. E procuro no Google. Aí você faz o quê? Procuro no Vai Google. no Google. Então, glicemia baixa, ou não sei o quê. Eu já sei o que eu vou perguntar. E aí você, às vezes, se dá um diagnóstico baseado no que o Google te disse. Então, você está com uma doença... Ou seja, já chega no médico, já Todo mundo faz isso, né, Rica? todo mundo. Aí chega no médico e fala, doutor, eu estou com isso, mas calma. Porque existe aquele grau que um sangue está abaixo aqui, mas está alto ali. Quer dizer, tem que fazer um estudo. Senão, não precisava ser médico, né? Era só você ir no Google. Olha, eu sempre sofro por antecipação fazendo Todos isso e nós. não aprendo. Todos nós. E não aprendo. Sabe o que era importante abordar hoje aqui, aproveitando a sua grande audiência? Como denunciar maus tratos. Isso é importante. Eu ligo para onde? Ótimo. No estado de São Paulo, nós temos a delegacia, o DEPA, né, Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, onde você pode fazer a denúncia online, né, virtual. Mas você pode ir
em qualquer delegacia. Você pode, não precisa ser na delegacia especializada que tem, assim como tem delegacia da mulher, delegacia do idoso, tem delegacia de crimes ambientais que tem nos animais. E você pode, em qualquer delegacia, você pode, no Ministério Público, fazer a denúncia direto, e se o caso estiver em flagrante, ou seja, o animal pode morrer se você não tomar uma atitude, quer dizer, não dá tempo de você fazer um boletim de ocorrência e esperar, você pode ligar no 190 ou você pode ligar nas guardas ambientais. A Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo é uma das melhores que tem no Brasil. E algumas cidades, como por exemplo São Bernardo, tem a Guarda Municipal Ambiental, porque lá tem a represa Billings. Então você pode ligar para as polícias, ou para 190, ou para a Polícia Militar Ambiental, ou para a Guarda Municipal Ambiental. E, se infelizmente você encontrar, tanto na Polícia Civil, numa delegacia, ou nas polícias militares, ou na Guarda Municipal, uma resistência em lavrar a ocorrência, fazer o BO. Corregedoria, porque eu sempre falo, crime contra animais não é diferente de crime com humanos. Se está previsto que maltratar um animal pelo artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais é crime, então é crime. Então não existe isso, não tem meio crime, meia grávida, meio... eu tenho tanta coisa, como eu escuto isso, eu tenho bandido para ir atrás, tenho tanta coisa para fazer, tem que ir atrás de um crime contra animal? Tem, porque senão você está prevaricando e é crime. Então anote qual é a viatura, peça o nome no 90 de quem é o soldado que está lá, qual a patente dele, qual é o nome, porque fica gravado, e vá na corregedoria. Então, é muito importante denunciar. Eu falo que aquele que posta o animal morrendo e pede ajuda, ele é tão pior quanto o que fez o maus tratos, porque ele teve a chance de salvar o animal e deixou para um outro fazer. Infelizmente, não tem tipificação de omissão de socorro para animal ainda. Ainda não tem. Mas é um dos meus projetos. Mas hoje, por exemplo, atropelou um animal. Não tem nenhuma penalidade? Como é que está isso? Atropelamento vai por maus tratos, né? E se o animal morrer, em decorrência dele não ter socorrido, não é omissão de socorro, mas tem a agravante do crime, porque aumenta em 1/3 se deu óbito. Entendi. Infelizmente, não tem omissão de socorro, é uma das minhas brigas. Tem agora o novo código que está para ser votado em Brasília e que eu tive uma participação nisso, justamente para a gente falar de omissão. Porque você vê um animal morrendo na rua, você filma e coloca na rede social para um outro salvar, você é tão omisso ou ruim quanto... Mas tem isso, acontece isso. Nossa, meu Deus. Ele se preocupa em filmar, ele se preocupa em colocar na rede social. E pedir para um outro defender e não ir lá. Aliás, nos humanos aconteceu isso há pouco tempo. A pessoa está lá agredindo, está matando o outro e ele está preocupado com o quê? Na rede social, ele está querendo filmar. Ou seja, por que não tentou apartar ou chamar ajuda? Não, ele vai no... É incrível. Por isso que eu digo ser humano, e a gente costuma falar que os pets, né? Aliás, quem não gosta de um cachorro, diz a música, o poeta bom sujeito não é. E por falar em bom sujeito, vamos falar da GRX Construtora. Faça seu projeto, seu design, bole a sua casa própria, porque a GRX constrói e realiza o seu sonho. Se você não tem projeto, a GRX faz. Se você tem o terreno, a GRX constrói. Você precisa entrar no site ou no Instagram da Construtora GRX e você vai ver as casas em condomínios fechados que eles fazem, pé direito alto, um jardim maravilhoso. Isso estou falando lá em Indaiatuba, mas eles constroem aqui em São Paulo também. Construtora GRX. Fale com o Gabriel, com o Rafael e saiba realmente o porquê que a GRX faz a diferença, tá? Aliás, eu vou dar também o telefone 996269594. E faça sua pesquisa grátis a respeito de um projeto, ou se você está com uma grande ideia de fazer uma casa, ou se quer reformar, fale com a Construtora GRX. E um abraço aí para o Gabriel e para o Rafael. E estamos aqui falando sobre animais, estamos falando aqui sobre os direitos com a doutora Antília Reis, ou seja,
os direitos jurídicos. Estamos aprendendo aqui, tem muita coisa para a gente fazer com relação aos nossos pets, a defesa deles. E tem uma pergunta que acabou de chegar aqui, ó, eu vou ver se eu entendi a pergunta. Ó. Casados há mais de 30 anos, uma das partes vem a falecer. E aí, como é que fica a família? Então, o espólio, quando tem animais, o espólio, ele é obrigado, com os bens que vão ser herdados, a cuidar dos animais do tutor que faleceu. Eles são obrigados. Então, ainda mais com agora a jurisprudência entendendo os animais como sujeitos de direito, seres sencientes, né? Família multiespécie que nós já abordamos. Há 20 anos atrás, eu colocava os animais no inventário como bem. Então, Mas hoje os nossos colegas advogados têm essa preocupação? acho que muitos não sabem, não é sabe, por mal. não é omissão. Não é. Porque a pessoa vai lá e fala, ó, faleceu o ente querido e tal, mas ele não vai entrar em detalhes. Tem cachorro, Às tem vezes papagaio. eu já até coloco, quando eu vou fazer a entrevista, eu falo, tem cachorro, tem gato, tem animal? Eu já coloco. Porque às vezes nem é maldade. O próprio herdeiro, ele vai falar, ai, minha mãe morreu, tem carro, tem conta, tem o apartamento. Vou dar o cachorro para alguém? O cachorro, eles não pensam que entra no inventário, eles pensam que eles resolvem de outra forma. Então, os animais, como sujeitos de direito, eles têm que ser preservados na sucessão. Há 20 anos atrás, eu colocava como coisa. Então, como coisa onerosa, porque ele era tido como bem. Certo. Agora, ele entra na família multiespécie como sujeito de direito. E a jurisprudência tem entendido, os juízes têm entendido de forma analógica, né, com um absolutamente incapaz. Os juízes estão entendendo isso, tá? Há um tempo atrás tinha muita resistência, mas agora as redes sociais têm um papel também importante nisso. Aliás, tem muita ONG também de cachorro, né? Sim, é o que mais tem, porque isso é uma outra coisa importante a gente falar. Isso. Os animais são tutelados pelo Estado. Estado, leia-se município, o Estado de São Paulo, no caso, ou do Rio de Janeiro, e o Brasil. Então, eles não têm políticas públicas para os animais. Então, o que acontece? As ONGs, os particulares, as entidades sem fins lucrativos, estão fazendo o papel que o Estado não faz. Então, tem muitas ações civis públicas contra a prefeitura, porque tem que ter políticas públicas, política de castração, tem que respeitar o animal comunitário, tem que... Aliás, o Estado tem já tem assistência médica grátis para o cão ou não? Não tem. Em São Paulo não teve alguma coisa assim? O hospital público que tem, que foi feito algumas gestões, por enquanto não foi fechado ainda, mas ele foi reduzido drasticamente. A ideia é boa, mas não implantou. Falta de investimento, né? Falta de investimento. Uma outra coisa que a gente percebe é que a pasta em alguns estados, eu falo estado, mas pode ser um município, né? Relacionada aos animais, Rica, estão na pasta da saúde. Então, tudo é mais importante do que o animal na pasta da saúde, ainda mais quando nós estamos falando aí de Covid e tudo. Então, as verbas que deveriam ser destinadas para os animais, imagina, na época de pandemia não foi destinado nada, porque tudo estava na saúde, que era principal. Eu sou partidária que tem que ir para o meio ambiente, exceto zoonose. Então, né? Os animais eles estão então ligados nessa área, seria mais ao meio ambiente. São do meio ambiente. São do meio ambiente. Exceto zoonose, né? Que é rato, que são os peçonhentos e tal. Mas os animais que são os tutelados pelo Estado, que são os pets, os animais de rua, eles têm que estar na pasta do meio ambiente. Porque tudo na pasta da saúde é mais importante do que o animal. Ainda mais nós estamos falando de uma pandemia. Então, é muito importante falar que falta políticas públicas para os animais. E que o animal que está na rua, proliferando, se reproduzindo, é uma falta de política pública, e por isso que muitas ONGs entram com ações civis públicas contra a prefeitura ou contra o Estado para obrigar que eles assumam a responsabilidade deles. Então, é uma briga as também. ONGs, elas fazem o papel que o Estado não faz. Elas estão lotadas, elas não têm subsídio nenhum.
Elas não têm subsídio nenhum, Nossa. elas não têm ajuda nenhuma. Tem uma prefeitura aqui em São Paulo, de Cajamar, que ele dá um valor por mês por cada animal que está em ONG. Porque como ele sabe que... Aqui no Cajamar, aqui em São Aqui Paulo. em Cajamar. A primeira-dama, que é do Bake-Off, que faz aqueles bolos e tudo, ela que deu a ideia. Ela falou, peraí, nós não temos um canil para os animais, mas nós temos 4 ONGs que cuidam dos animais de rua, que seria obrigação do Estado. Então, cada animal vai receber um X da prefeitura para custear... Ainda pra tem a custear. carrocinha. Você me fez lembrar agora, é do meu tempo. Carrocinha. A carrocinha ainda existe ou eu nunca mais vi? Não existe, em 2006, uma lei proibiu a eutanásia desses animais. Que você lembra? Que Lembra, eles eles iam eram lá, assados laçavam, e morriam depois falavam mesmo. que virava Não, sabão. aquela morria coisa. mesmo, né? Morriam na câmara de gás. Então, desde 2006, é proibida a eutanásia no Brasil, No Brasil. de CCZs. Então acabou a carrocinha. Tem os CCZs, mas não existe mais eutanásia de animais. É proibido eutanasiar. Ou seja, existe ainda um órgão que recolhe os animais da rua. Existe Recolhe que são, os animais, ou seja- recolhe, os animais ficam custodiados e eles não deveriam, deveria ter uma política de adoção, né? Porque esses animais que são custodiados nessas CCZs, desses centros, né? Eles vão morrer lá para sempre. Agora, eu tenho visto também, todo pet hoje tem um incentivo a adotar animais. É muito Quer importante. dizer, melhorou muito de alguns anos para cá, né? É muito importante. Em vez de você comprar, adote. Tem tanto animal precisando de adoção. É muito importante. E eles são dóceis, esses animais. Nós tivemos a experiência em casa. Você tem a que você adotou? Adotou. Ela não é grata a bem você? Nossa, é mais carinhoso do que o... Não é? Porque lá o pessoal adora a Lua e realmente ela veio... Ela só tem amor para dar, como todos os E é cães. muito grata, não é? Mas é muito grata porque acho que parece que ela sabe que... Sabe da onde ela foi veio. adotada, da onde ela veio. Sabe? Vou pedir licença aqui para falar da Rica Regularização de Imóveis, que é uma empresa que regulariza o seu imóvel. Aproveitando agora no município de São Paulo, e na cidade de São Paulo também, o que acontece está aí a anistia. A prefeitura deu anistia aos imóveis irregulares. Então você que fez aquele puxadinho, você que fez aquela edícula no fundo, você que levantou um cômodo a mais, ou então cobriu a tua garagem na frente sem planta, sem a licença, a devida licença da prefeitura, sem a planta aprovada, então agora você tem o direito de fazer agora e anistiar. E você não vai pagar nada por isso no sentido de multas e tudo. Ou seja, você vai ter a condição de regularizar o seu imóvel. E lógico, depois de regularizado, você vai averbar no cartório aquela área a maior que tem. Valoriza seu imóvel, amanhã ele pode ser financiado por regras normais, não aparecendo a irregularidade. Tudo isso você pode pegar o seu IPTU, ligar para a RICA 5587-1616 e fazer a sua pesquisa grátis. E a RICA não só cuida de licença de funcionamento ou então de regularização de imóveis, ela faz CETESB, meio ambiente, bombeiro, sua planta de bombeiro para o seu comércio, vigilância sanitária, ou seja, ela cuida de tudo que for relacionado à licença, inclusive licenças ambientais também. E ela cuida de tudo para que você trabalhe certo. Rica Regularização de Imóveis. Você pode entrar pelo site ricasp.com.br ou entre no Google e ponha regularização de imóveis Rica com 2 Cs, mesmo que colocar errado com um C só, você vai achar tanta coisa, porque são 30 anos de mercado. E pode falar lá com a Rosângela, com o Wagner, com o Jefferson, com o pessoal, tem uma equipe esperando você. Rica Regularização de Imóveis. Faz melhor porque só faz isso, é o nosso lema. E vamos dando continuidade aqui com a doutora Antília Reis. Estamos falando dos direitos dos animais, falamos das denúncias, estamos falando de ONG. E por falar em ONG, aumentou o número de ONG, você falou, né? Tá Muito, cada porque... dia... e todas lotadas, né? Porque elas fazem o papel que o Estado não faz, né? Que como os animais são tutelados pelo Estado e o Estado é omisso, elas acabam fazendo o trabalho que é do Estado. E todas lotadas, né? Melhorou muito, mas ainda tem muito a fazer pelos animais, né? Eu acho que as políticas públicas pioraram. Pioraram? Pioraram. Se você for olhar os estados, os municípios, as políticas
públicas pioraram. Aumentou muito, Rica, o número de ações civis públicas contra prefeituras. No Brasil inteiro. Você tem dados? Então, Brasil, nós estamos falando muito de São Paulo, mas pelo Brasil, como é que está a situação dos animais? É pior do que aqui, né? Ainda mais nós temos um grupo, né, de advogados animalistas do Brasil inteiro e que trocamos figurinha, né? A parte mais avançada no direito dos animais é do Sul. O Sul é muito avançado. As principais Aliás, o direito no Sul sempre foi muito avançado. É muito. As principais teses, né? O primeiro animal como sujeito de direito, ou seja, entrar com uma ação em nome de um animal, veio do Sul. Então, os mais avançados são no Sul, depois vem o Sudeste, né? E os piores são o Norte e o Nordeste, aonde ainda tem as práticas, né, abomináveis, que eu não entendo como culturais, de vaquejada, de tração, né? Os animais ainda, os cavalos, os jumentos, os burros são tratados ainda como carga, né, para transporte de carga. Ainda temos isso, estamos em 2022. Lá é muito atrasado, muito atrasado. Eu vou pedir mais um breve intervalo, vamos tomar uma água aqui. Gente, não saiam do ar, você que está aí pelo Instagram, pelo Face e pelo YouTube. Se inscreva no YouTube. Vou pedir um intervalo, volto já já. Você está ouvindo pela Rádio Trianon, programa Mário Rica. Oferecimento Rica, regularização de imóveis e GRX Construtora. Qualidade, variedade, prazo e preço baixo, quem tem é o Depósito Zona Sul. Aqui você encontra a maior linha de pisos e revestimentos, tinta Souvenir e Sherwin-Williams, impermeabilizantes, pias e gabinetes e muito mais, com a entrega mais rápida de São Paulo. Depósito Zona Sul, onde você compra e retira na hora, na Avenida Interlagos 1400, aberto de segunda a sexta, das 7h30 às 21 horas, sábados até às 19 e domingos e feriados das 8 às 17 horas. Regularize o seu imóvel agora. Evite problemas com a fiscalização e aproveite a anistia na cidade de São Paulo. Fale com a Rica Regularização de Imóveis. 5587-1616. Prefeitura, Projeto de Bombeiros, CETESB, Vigilância Sanitária. Ligue para a Rica para saber se seu imóvel está regular ou para tirar a licença do seu comércio. Fale com a Rica. 5587-1616. Fale com Mário Rica ou pelo Google Rica Regularização. Você está ouvindo pela Rádio Trianon, programa Mário Rica. Oferecimento Rica, regularização de imóveis e GRX Construtora. E aqui, gente, retornando aqui com o programa Mário Rica, aqui pela sua Rádio Trianon 740, ao vivo. Estamos aqui falando com a doutora Antília Reis, de um assunto dos pets, o seu cachorrinho, os direitos dos animais. Quando a gente fala em direitos dos animais, nós estamos falando também dos direitos jurídicos, herança, pensão, guarda compartilhada, já falamos tudo sobre isso. E agora eu também vou conversar com ela a respeito do... o que ela tem, então, nos últimos minutos aqui, os conselhos para quem tem um pet, para quem tem vários pets em casa e a família é grande, quais são os conselhos que a gente vai falar com os direitos do animal. Lembrando, viu, doutora Antília, que nós temos um convite aqui para ir no Restaurante Galícia, na Avenida Moema 608, o telefone é 5052-8167, o Instagram é Galícia Restaurante, já tá me dando fome, ó. E lá tem um medalhão de molho de figos a gorgonzolas, espaguete com o próprio molho, paleta de cordeiro assado, é para te deixar com vontade, ó. Feijoada caiçara, frutos do mar, além do bacalhau e o arroz de pato e paeja. Ou seja, vale a pena conhecer, é um restaurante aqui em Moema, Galícia Restaurante. E doutora, nós temos os últimos minutos aqui, eu gostaria que você me desse algumas dicas para o nosso ouvinte, ou seja, quem tem um animal, quem nos ouviu dos direitos dos animais, proteção dos animais, dá uma breve análise aí do que podemos dar de sugestão ao nosso ouvinte que tem seu animalzinho.
Primeira coisa, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui. Aliás, dê o seu Instagram, doutora. Meu Instagram é Antília L.I.A. Reis, Antília Reis. Mas eu gostaria de agradecer o convite de estar mais uma vez aqui, porque é um assunto que pouca gente conhece, que tem que ser divulgado. Então, a amplitude que o seu público tem é muito importante, porque nós temos que ser multiplicadores, né? Como advogados, multiplicadores de conselhos, de opiniões, porque as pessoas, elas, infelizmente, muita gente não sabe dos seus direitos, né? Como nós falamos da outra vez, do direito da mulher, de violência, de estelionato, e agora nós estamos falando dos animais. Então, muito obrigada pela oportunidade. Não, realmente vai ter outros assuntos ainda. Que você me deu de mostrar isso. Para finalizar, eu acho que nós temos que falar o quê? Pessoal, os animais são sujeitos de direito, tá? Então eles não são coisa, animal não é carga, animal não é bem, animal não é coisa. São sujeitos de direito, eles são seres sencientes, onde eles sentem fome, medo, dor, angústia, depressão, saudade do dono. Então vamos respeitar esses direitos. Tem os direitos constitucionais garantidos pelo artigo 225 da Constituição Federal. Eles são sujeitos de maus tratos, onde você vai conseguir detectar através das 5 liberdades. Procura aí, nós já falamos hoje aqui, mas as 5 liberdades. Lembrando, multiespécie, né? Isso é muito importante. Família multiespécie. Eles fazem parte da família multiespécie hoje em dia, onde o que é isso? São mais de uma espécie. Então tem o humano, que somos nós, e o não humano, que pode ser o passarinho, pode ser o porquinho da Índia, pode ser o coelhinho. O gato, né, o cachorro. Então nós temos famílias multiespécies e na família, nas relações familiares, eles têm direitos, né, que por analogia nós usamos os absolutamente incapazes, onde eles são representados pelos tutores. Então eles têm direito à guarda compartilhada dos tutores, à pensão, eles podem ser beneficiários de uma herança do tutor e eles têm o direito deles garantidos nas sucessões quando o tutor falece. Então, muito obrigado, nós abordamos bastante coisa hoje e que bom que quem escutou aqui replique isso. Lógico, né? É a prestação de serviço. Nós aqui agradecemos a presença e em breve um novo tema. Vou te convidar para realmente é um prazer. Estarei e você aqui. Está na Rádio ABC, lá no ABC. Na ABC, programa Ativismo Animal todo sábado. Todo sábado, que horas? Sábado, da 1 às 2. É minha colega, tanto na advocacia como na rádio também, da 1 às 2, todos os sábados, falando sobre animais. Quero encerrar o programa, quero agradecer aqui a mesa de som, a montagem técnica, a gerência técnica, o Sérgio Souza, a direção Miro Modesto, ao nosso produtor Tom Arruda, e aguardando aqui vocês para mais uma audiência. Lembrando do YouTube, vai lá, inscreva-se no YouTube, programa Mário Rica. Aguardo vocês, meu muito obrigado e até lá. Você ouviu o programa Mário Rica, aqui, Rádio Trianon, AM 740 e 810 Santos. Programa Mário Rica.